Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar os conhecimentos específicos para o cargo de analista previdenciário, abordando um conjunto de normas fundamentais para sua prova e para a atuação prática no setor público: a Lei de Responsabilidade Fiscal, os artigos 37 a 41 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101 de 2000. A Lei nº 9.717 de 1998, a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e a Portaria MTP nº 1467 de 2022, especialmente no que se refere à gestão dos regimes próprios de previdência social. Para começar, vamos tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como LRF, que corresponde à Lei Complementar nº 101 de 2000. Essa lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O objetivo principal da LRF é garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando gastos excessivos e promovendo transparência na administração dos recursos. Ela se baseia em 4 pilares fundamentais: planejamento, transparência, controle e responsabilidade. O planejamento é realizado por meio de instrumentos como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esses instrumentos organizam as ações do governo e definem como os recursos serão utilizados. A transparência exige a divulgação de informações fiscais, permitindo que a sociedade acompanhe a gestão pública. O controle envolve a fiscalização das contas públicas, tanto por órgãos internos quanto externos. E a responsabilidade impõe limites e sanções aos gestores que descumprem as normas fiscais. Um ponto muito importante da LRF é o limite de gastos com pessoal. A lei estabelece percentuais máximos da receita corrente líquida que podem ser destinados a despesas com pessoal, evitando o comprometimento excessivo do orçamento. Agora vamos avançar para os artigos 37 a 41 da Constituição Federal, que tratam da administração pública. O artigo 37 estabelece os princípios administrativos, conhecidos como LIP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios orientam toda a atuação do poder público. O artigo 38 trata da situação do servidor público eleito para mandato político. O artigo 39 trata do regime jurídico dos servidores e da organização da administração pública. O artigo 40 trata do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, sendo um dos mais importantes para o seu concurso. O artigo 41 trata da estabilidade do servidor público, que é adquirida após o estágio probatório. Esses dispositivos são fundamentais, pois estruturam a atuação do servidor e o funcionamento da administração. Agora vamos falar sobre a Lei Federal nº 9.717 de 1998, que estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência social. Essa lei determina que os RPPS devem observar critérios como equilíbrio financeiro e atuarial, transparência e gestão responsável. Ela também estabelece regras para a concessão de benefícios, aplicação de recursos e fiscalização. Um ponto importante é que os entes federativos devem cumprir essas normas para manter seus regimes regulares e evitar sanções. Agora vamos abordar a Emenda Constitucional nº 103 de 2019, conhecida como a Reforma da Previdência. Essa emenda promoveu mudanças profundas no sistema previdenciário brasileiro, especialmente no regime dos servidores públicos. Entre as principais mudanças, destacam-se a instituição de idade mínima para aposentadoria, o aumento do tempo de contribuição e a alteração na forma de cálculo dos benefícios. A reforma também reforçou o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, exigindo maior responsabilidade na gestão dos regimes previdenciários. Outro ponto importante foi a ampliação das contribuições, incluindo a possibilidade de cobrança de aposentados e pensionistas em determinadas situações. Agora vamos falar sobre a Portaria MTP número 1467 de 2022, especialmente o capítulo que trata da gestão dos regimes próprios. Essa portaria estabelece diretrizes para a organização e funcionamento dos RPPS, com foco na governança, na transparência e na sustentabilidade. Ela trata de aspectos como gestão de investimentos, controle interno, auditoria, avaliação atuarial e prestação de contas. Um dos pontos centrais é a necessidade de profissionalização da gestão previdenciária, com capacitação dos gestores e adoção de boas práticas.
A portaria também reforça a importância da transparência, exigindo a divulgação de informações sobre a situação financeira e atuarial dos regimes. Além disso, destaca a necessidade de controle e monitoramento contínuo, garantindo a sustentabilidade do sistema no longo prazo. Portanto, dominar a Lei de Responsabilidade Fiscal, compreender os dispositivos constitucionais, conhecer a Lei nº 9.717, entender a reforma da Previdência e estudar a Portaria MTP nº 1467 é essencial para o cargo de analista previdenciário. Esse conjunto normativo forma a base da gestão previdenciária no setor público. Agora vamos estudar, nos conhecimentos específicos de analista previdenciário, finanças públicas e orçamento público, com foco no que mais cai em prova: conceito e espécies de orçamento, natureza jurídica, princípios orçamentários, modelos de orçamento, política fiscal e equilíbrio, e fiscalização e controle interno e externo. Finanças públicas tratam de como o Estado obtém receitas, realiza despesas, contrai obrigações e administra seu patrimônio para entregar políticas públicas. O orçamento público é o instrumento central dessa gestão, porque organiza, de forma planejada e autorizada, o que o governo pretende arrecadar e gastar em determinado período, permitindo controle, transparência e avaliação. Para a área previdenciária, isso é decisivo porque envolve despesas obrigatórias, custeio, limites fiscais e sustentabilidade de regimes e benefícios. Orçamento, em sentido amplo, é a programação de receitas e despesas para um exercício financeiro, com objetivos, prioridades e limites. No Brasil, ele se estrutura no ciclo orçamentário e se materializa em 3 leis integradas: o PPA, Plano Plurianual, que define diretrizes, objetivos e metas para um período de médio prazo; a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração da LOA e define prioridades e metas fiscais; e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do ano. Em prova, é comum a banca cobrar a função de cada uma. PPA dá o rumo, LDO define regras e metas, LOA autoriza a executar. Quando o edital fala em espécies do orçamento, a cobrança mais clássica é a divisão constitucional da LOA em 3 orçamentos: o orçamento fiscal, que abrange os poderes, fundos e órgãos da administração direta e indireta; o orçamento da Seguridade Social, que reúne ações de saúde, previdência e assistência; e o orçamento de investimento das empresas, em que o ente detém a maioria do capital social com direito a voto. Outra cobrança é a classificação do orçamento quanto ao conteúdo: orçamento tradicional, base zero, desempenho e programa, porque isso muda a lógica de elaboração e avaliação. A natureza jurídica do orçamento também cai muito. A LOA é uma lei em sentido formal, aprovada pelo Legislativo, mas seu conteúdo tem forte caráter autorizativo e de efeitos concretos. Ela autoriza a administração a arrecadar e gastar dentro de limites e classificações, mas não cria automaticamente direito subjetivo de recebimento para terceiros em todas as hipóteses. A banca costuma cobrar a ideia de que orçamento não é simples peça contábil, é instrumento legal de planejamento e controle, e sua execução deve respeitar legalidade, limites, classificações e finalidades. Princípios orçamentários são regras que organizam e limitam a atividade orçamentária. Os mais recorrentes em concurso são: anualidade, porque o orçamento vale para um exercício financeiro; unidade, porque deve haver um orçamento por ente, integrando as peças; universalidade, porque deve conter todas as receitas e despesas; exclusividade, porque a LOA não deve trazer matéria estranha à previsão de receitas e fixação de despesas, salvo autorizações típicas previstas; especificação ou discriminação, porque despesas devem ser detalhadas, evitando caixas genéricos; equilíbrio, como diretriz de compatibilidade entre receitas e despesas, associada à responsabilidade fiscal; publicidade e transparência, porque o orçamento deve ser divulgado para controle social; e legalidade, porque arrecadação e gasto dependem de autorização e regras. Em prova, a pegadinha é confundir universalidade com unidade, ou achar que equilíbrio significa sempre orçamento sem déficit, quando na prática o princípio funciona como diretriz de gestão responsável e compatibilização, com regras fiscais e metas. Agora os modelos de orçamento. O orçamento tradicional é o mais antigo e é centrado nos meios, isto é, na natureza do gasto: pessoal, material, serviços, investimentos. Ele facilita controle de itens, mas não mede bem resultados.
O orçamento base zero parte da ideia de que nada está automaticamente garantido. Cada despesa deve ser justificada como se fosse começar do zero, avaliando alternativas e prioridades. Ele é ótimo para cortar desperdícios, mas é caro e trabalhoso para aplicar em tudo. O orçamento de desempenho tenta ligar gasto a desempenho, usando indicadores, metas e avaliação do que foi entregue, aproximando o foco de resultados. O orçamento-programa é o modelo dominante na administração pública brasileira. Ele organiza o orçamento por programas, ações, objetivos e metas, conectando planejamento e execução. Em concurso, a frase-chave é: orçamento-programa busca integrar planejamento, orçamento e gestão, com foco em resultados e programas governamentais, e não apenas em itens de despesa. Política fiscal e equilíbrio orçamentário entram como o lado macro da prova. Política fiscal é o uso de receitas, despesas e endividamento para influenciar a economia e manter sustentabilidade das contas públicas. Ela pode ser expansionista, aumentando gasto ou reduzindo tributos, ou contracionista, reduzindo gasto ou elevando tributos, dependendo do objetivo. Em provas de área pública, a cobrança mais comum é a relação com metas fiscais e responsabilidade fiscal. Busca-se compatibilizar despesas obrigatórias e discricionárias com a capacidade de arrecadação, evitando trajetória explosiva de dívida. Entram aqui conceitos como resultado primário, que é receitas menos despesas não financeiras, muito usado para medir capacidade de pagar juros da dívida, e resultado nominal, que inclui juros. Equilíbrio orçamentário, no contexto de prova, é coerência entre planejamento, execução e capacidade financeira, com mecanismos de ajuste quando a arrecadação cai, como contingenciamento e limitação de empenho, e com respeito a limites de pessoal e dívida. Fiscalização e controle dos orçamentos fecham o bloco. Controle interno é exercido dentro de cada poder e órgão, acompanhando legalidade, legitimidade, economicidade e resultados, prevenindo falhas e corrigindo desvios ainda durante a execução. Controle externo é exercido pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, que analisam contas, relatórios, cumprimento de limites, execução de programas e regularidade dos atos. Em prova, é importante entender o fluxo. A execução passa por empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar e disponibilidade financeira viram tema sensível, e a prestação de contas e os relatórios fiscais e orçamentários são instrumentos de transparência e controle. Para a área previdenciária, a banca pode relacionar controle orçamentário com despesas obrigatórias, seguridade social, equilíbrio atuarial e cumprimento de regras fiscais, porque a sustentabilidade do sistema depende de planejamento, informação confiável e fiscalização efetiva. Agora vamos estudar temas fundamentais de finanças públicas e organização do Estado: emendas parlamentares, déficit público e dívida pública, pacto federativo, repartição de receitas tributárias, federalismo fiscal e os instrumentos de planejamento orçamentário, como PPA, LDO e LOA. Vamos começar pelas emendas parlamentares. As emendas parlamentares são instrumentos pelos quais deputados e senadores podem propor alterações no orçamento público. Elas permitem direcionar recursos para determinadas áreas, projetos ou regiões. Existem diferentes tipos de emendas. As emendas individuais são apresentadas por cada parlamentar. As emendas de bancada são apresentadas por grupos de parlamentares de um mesmo estado. E as emendas de comissão são elaboradas pelas comissões do Congresso Nacional. Um ponto importante é que parte dessas emendas possui execução obrigatória, ou seja, o Poder Executivo deve cumprir a destinação dos recursos, respeitando limites e condições legais. As emendas parlamentares são importantes para fortalecer a representação política, mas também geram debate sobre eficiência, transparência e uso adequado dos recursos públicos. Agora vamos tratar do conceito de déficit público. O déficit público ocorre quando as despesas do governo são maiores do que suas receitas. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Quando isso acontece, o Estado precisa recorrer a formas de financiamento, como a emissão de dívida pública. A dívida pública é o conjunto de obrigações financeiras assumidas pelo governo para cobrir déficits acumulados. Ela pode ser interna, quando contraída no país, ou externa, quando envolve credores internacionais. As principais causas do déficit público incluem gastos elevados, baixa arrecadação, crises econômicas e má gestão fiscal. As consequências podem ser graves,
como aumento da inflação, elevação das taxas de juros, redução de investimentos públicos e perda de confiança na economia. No Brasil, a dívida pública tem sido um tema central nas políticas econômicas, com esforços contínuos para manter o equilíbrio fiscal e controlar o crescimento do endividamento. Agora vamos falar sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é a forma de organização do Estado brasileiro, que distribui competências e responsabilidades entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cada ente federativo possui autonomia administrativa, política e financeira, mas todos devem atuar de forma coordenada. O Pacto Federativo é fundamental para a implementação de políticas públicas, pois define quem é responsável por cada área, como saúde, educação e segurança. Agora vamos tratar da repartição de receitas tributárias. A Constituição Federal estabelece como os recursos arrecadados pelos tributos devem ser distribuídos entre os entes federativos. Por exemplo, parte dos impostos arrecadados pela União é repassada aos estados e municípios por meio de fundos de participação, como o FPE e o FPM. Essa repartição busca reduzir desigualdades regionais e garantir que todos os entes tenham recursos para executar suas funções. Agora vamos abordar o federalismo fiscal. O federalismo fiscal trata da divisão de receitas e encargos entre os diferentes níveis de governo. Ele busca equilibrar a distribuição de recursos e responsabilidades. Um dos desafios do federalismo fiscal é garantir que os entes tenham recursos suficientes para cumprir suas funções, evitando desigualdades e desequilíbrios. Isso envolve critérios técnicos de distribuição, como população, renda e necessidades regionais. Agora vamos falar sobre os instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA. O Plano Plurianual, o PPA, é o instrumento de planejamento de médio prazo. Ele estabelece diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, define as metas e prioridades para o ano seguinte, orientando a elaboração do orçamento. Já a Lei Orçamentária Anual, a LOA, detalha as receitas e despesas para o exercício financeiro, sendo o instrumento que efetivamente autoriza os gastos públicos. Esses 3 instrumentos devem estar integrados, garantindo coerência entre planejamento e execução. Para concursos, é essencial entender a função de cada um e sua relação. Portanto, dominar esses temas é fundamental para compreender a estrutura das finanças públicas e o funcionamento do Estado brasileiro. Agora vamos estudar conceitos e classificações da receita e da despesa pública, etapas da receita e da despesa orçamentária, fundos especiais de despesa, por fim, receitas originárias e derivadas, preço público e sua distinção com a taxa, além do tema da vinculação de receitas. Receita pública é todo ingresso de recursos nos cofres públicos. Em prova, o primeiro cuidado é diferenciar ingresso de receita. Nem todo ingresso é receita. Entradas como calções, depósitos de terceiros e consignações são ingressos extra-orçamentários, porque o governo apenas guarda e devolve, não há acréscimo patrimonial definitivo. Receita orçamentária, em regra, é a que integra o orçamento e financia despesas públicas. As classificações de receita mais cobradas são as econômicas. Receita corrente é a que não altera o patrimônio público de forma a aumentar endividamento ou reduzir ativos de capital. Ela financia a manutenção do Estado. Exemplos típicos: receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes e outras correntes. Receita de capital, por sua vez, em geral decorre de operações que alteram o patrimônio ou a estrutura financeira, como operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital e outras de capital. Pegadinha comum: operação de crédito é receita de capital, mas gera obrigação futura, já tributo é receita corrente e não gera dívida. Também aparece em questões a ideia de receitas efetivas e não efetivas. Receita efetiva é aquela que aumenta o patrimônio líquido, como tributos e contribuições em geral. Receita não efetiva é a que não aumenta o patrimônio líquido porque cria passivo ou reduz ativo, como operações de crédito e alienação de bens, dependendo do enfoque contábil cobrado. Outra classificação que pode aparecer é a de receitas primárias e financeiras. Primárias são as que não decorrem de operações financeiras e são usadas para cálculo de resultado primário.
financeiras envolvem dívida, juros, amortizações e operações correlatas, conforme o critério adotado. Despesa pública é o dispêndio autorizado para a manutenção e funcionamento do Estado e para a realização de políticas públicas. A classificação econômica da despesa é uma das mais exploradas em prova. Despesas correntes são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Elas incluem, principalmente, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, como material de consumo, serviços e manutenção. Despesas de capital contribuem para a formação ou aquisição de bens de capital ou para a redução de passivos, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Pegadinha frequente. Investimento é obra e aquisição de equipamentos para aumentar capacidade. Inversão financeira é aquisição de imóveis já prontos, participação societária e outras aplicações de capital que não se encaixam como investimento típico. Amortização da dívida é despesa de capital, mas não é investimento em política pública, é redução de passivo. Além da classificação econômica, a despesa também aparece em classificação institucional e funcional programática. A institucional organiza por órgão e unidade orçamentária. A funcional programática organiza por função e subfunção e por programas e ações, permitindo ver em que área a despesa atua, como saúde, previdência, assistência, administração, e quais programas entregam resultados. Isso é importante porque muitas questões trazem descrições de programas e perguntam onde se encaixa o gasto. Agora, etapas da receita e da despesa orçamentária. A receita costuma ser cobrada no fluxo previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão é a estimativa incluída na LOA. Lançamento é a constituição do crédito, muito comum em tributos, quando a administração identifica o contribuinte, a base e o valor devido. Arrecadação é o pagamento pelo contribuinte ao agente arrecadador. Recolhimento é a transferência do valor ao Tesouro, consolidando a entrada nos cofres públicos. Em prova, atenção, nem toda receita passa por lançamento, como algumas receitas não tributárias, mas o modelo é clássico para tributos. A despesa orçamentária tem estágios tradicionais: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Fixação é a autorização na LOA para gastar em determinada dotação. Empenho é o ato que reserva parte da dotação e cria obrigação de pagamento para o Estado. É quando a administração assume o compromisso. Liquidação é a verificação do direito do credor, confirmando que o bem foi entregue ou o serviço foi prestado conforme o contrato e que o valor é devido. Pagamento é a quitação, com saída financeira. Pegadinha típica: sem empenho não pode haver pagamento regular, e liquidação não é pagamento, é conferência e reconhecimento da dívida. Também aparecem restos a pagar, que são despesas empenhadas e não pagas até o fim do exercício, podendo estar processadas, quando já liquidadas, ou não processadas, quando ainda não liquidadas. Fundos especiais de despesa são instrumentos previstos na Lei 4.320 para reunir recursos destinados a finalidades específicas. Em termos de prova, fundo especial é um conjunto de recursos vinculados a determinado objetivo, cuja criação depende de lei e que possui regras próprias de arrecadação, aplicação, prestação de contas e execução. A lógica é dar foco, rastreabilidade e continuidade ao financiamento de certas políticas. A banca costuma cobrar que fundo especial não é caixa paralelo sem controle. Ele integra o orçamento, segue regras de execução e deve prestar contas. Em áreas previdenciárias, a noção de fundos aparece muito em fundos previdenciários e financeiros, segregações e controles, então é comum a banca relacionar fundo à vinculação de receitas e governança. Receitas originárias e derivadas fecham o bloco. Receitas originárias são as obtidas pelo Estado atuando como agente econômico ou proprietário, explorando seu patrimônio e serviços em regime de direito privado ou similar, sem coerção típica. Exemplos: aluguéis de imóveis públicos, dividendos, receitas patrimoniais, receitas de empresas estatais, receitas por exploração econômica, especialmente, preços públicos. Receitas derivadas são as obtidas por imposição do poder de império do Estado, como tributos e multas, típicas do regime de direito público. Preço público e taxa são um dos temas mais clássicos de prova. Preço público é contraprestação cobrada por serviço ou utilização de bem público em que, em regra, há adesão voluntária e relação mais contratual.
podendo haver variação conforme custos e mercado, e não é tributo. Taxa é tributo. É cobrada em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte, e depende de lei, com regime tributário. A pegadinha é: taxa é compulsória dentro das condições legais, não depende de contrato, e não pode ter base de cálculo típica de imposto. Preço público não segue o mesmo regime tributário e costuma estar ligado à prestação em que a escolha do usuário ou exploração econômica pelo Estado. Vinculação de receita significa carimbar uma receita para uma despesa específica. Em prova, o ponto central é que, como regra constitucional, a receita de impostos não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa, com exceções constitucionais. Já contribuições e outras receitas podem ser vinculadas ao financiamento de finalidades específicas, como ocorre com contribuições sociais, em muitos casos, com receitas vinculadas à seguridade e a regimes previdenciários, conforme o desenho legal. A banca usa isso para testar se o candidato sabe que nem toda receita pode ser direcionada livremente e que o orçamento trabalha com regras de vinculação e também com limitações à vinculação, justamente para dar flexibilidade e manter equilíbrio fiscal. Se você dominar essas distinções, você resolve a maior parte das questões: identificar a natureza da receita, classificar a despesa, reconhecer em que estágio a receita ou a despesa está, entender o que é fundo especial e não confundir taxa com preço público, nem vinculação com liberdade total de alocação. Agora vamos continuar em finanças públicas e orçamento, agora com temas que aparecem muito em prova: DREM, dívida ativa, estrutura programática, ciclo orçamentário, créditos iniciais e adicionais, programação orçamentária e financeira e descentralização de créditos e recursos. A DREM, desvinculação de receitas dos estados e municípios, é um mecanismo constitucional que autoriza estados, Distrito Federal e municípios a desvincular uma parcela de certas receitas que, originalmente, estariam carimbadas, ou seja, vinculadas a finalidades específicas. A lógica é dar flexibilidade de caixa e de alocação, principalmente em momentos de restrição fiscal. O que a banca costuma cobrar é o conceito e o efeito. Com a DREM, parte da receita que seria vinculada passa a poder ser usada livremente, respeitadas as exceções e limitações constitucionais. A pegadinha é achar que a DREM elimina toda e qualquer vinculação. Não é isso. Existem transferências constitucionais e aplicações mínimas, especialmente as de educação e saúde, além de outras vedações e exceções previstas na Constituição e no ADCT, que precisam ser observadas. Em prova, foque em duas frases: DREM é instrumento de flexibilização orçamentária e não significa liberdade total. Ela opera dentro de percentuais e limites definidos pela Constituição. Dívida ativa é o conjunto de créditos da fazenda pública, tributários ou não tributários, que foram constituídos, não pagos no prazo, e depois inscritos formalmente em dívida ativa. A inscrição é um ato administrativo que transforma o crédito em título apto à cobrança judicial, normalmente por meio da certidão de dívida ativa, a CDA, que embasa a execução fiscal. Dívida ativa tributária decorre de tributos e seus acréscimos, como impostos, taxas, contribuições, além de multas e juros vinculados a obrigações tributárias. Dívida ativa não tributária envolve créditos que não têm natureza tributária, como multas administrativas não tributárias, ressarcimentos ao erário, aluguéis de bens públicos, indenizações, valores de contratos, preços públicos em atraso e outros créditos previstos em lei. Em concurso, o que mais cai é a distinção: tributária nasce de relação tributária, não tributária nasce de outras relações jurídicas com a administração. E também cai o caminho da cobrança, inscrição, emissão de CDA e execução fiscal, sem confundir com simples cobrança administrativa. A estrutura programática adotada no setor público brasileiro é a forma de organizar o orçamento para conectar planejamento e execução, no modelo do orçamento-programa. A despesa não aparece apenas como item de gasto, ela aparece vinculada a programas e ações. Programa é o conjunto de ações que busca um objetivo, com indicadores e metas. Ação é o que efetivamente será executado, na prática, se apresenta como projeto, atividade ou operação especial. Projeto é ação com prazo determinado, que resulta em produto específico, como uma implantação ou uma obra. Atividade é ação contínua e permanente, como manutenção de serviços.
Operação especial é gasto que não se associa a um produto direto típico, como encargos, amortização e certas transferências, dependendo da classificação adotada. Além disso, a banca costuma misturar estrutura programática com classificação funcional, que usa função e subfunção para indicar a área de atuação do gasto, como saúde, previdência, assistência, administração. A ideia central é: estrutura programática responde para que e para que se gasta. Função e subfunção indicam em que área se gasta. O ciclo orçamentário é o processo completo do orçamento, do planejamento à avaliação. Ele envolve elaboração, discussão e aprovação, execução e controle. Elaboração é quando o executivo prepara as propostas, com estimativas de receita e fixação de despesas, dentro das diretrizes e metas. Discussão e aprovação é a fase legislativa, em que o orçamento é analisado, emendado dentro das regras e aprovado. Execução é quando a administração arrecada receitas e realiza despesas conforme autorizações e limites. Controle e avaliação são o acompanhamento pelos controles internos, pelo legislativo e pelos tribunais de contas, além da transparência para a sociedade. Em provas, a banca costuma ligar ciclo orçamentário às 3 leis do planejamento. PPA define objetivos e metas de médio prazo, LDO define prioridades e metas fiscais e orienta a LOA, e a LOA é a autorização anual de execução. Créditos orçamentários iniciais e adicionais são outro ponto clássico. Crédito inicial é o que já vem aprovado na LOA, nas dotações do exercício. Créditos adicionais são autorizações de despesa não previstas ou insuficientemente dotadas na LOA, abertos durante a execução. Eles se dividem em suplementares, especiais e extraordinários. Suplementar reforça dotação já existente. Especial cria dotação nova para despesa não prevista na LOA. Extraordinário é para despesa urgente e imprevisível, como situações de calamidade pública, guerra ou comoção interna, conforme o padrão cobrado em prova. A banca também exige atenção às fontes para abertura. Em regra, crédito adicional precisa de autorização legal e indicação de recursos disponíveis, como superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação de dotações e outras hipóteses legais. A pegadinha é achar que basta precisar para abrir crédito. Em regra, precisa do rito e da fonte. Programação orçamentária e financeira é a etapa em que o orçamento aprovado vira ritmo de execução e de caixa. Aqui entram 2 conceitos decisivos: programação financeira e cronograma de desembolso. Não basta ter dotação, é preciso ter fluxo de caixa e compatibilizar receita com pagamentos ao longo do ano. A LRF reforça isso ao exigir que a execução observe metas e que, quando houver frustração de receita, o Poder Executivo promova a limitação de empenho e movimentação financeira, o chamado contingenciamento, para manter o equilíbrio e cumprir metas fiscais. Em prova, a diferença que você precisa dominar: empenhar é assumir compromisso dentro da dotação, pagar depende do financeiro, do caixa e da programação. Por isso pode existir dotação e não haver disponibilidade financeira imediata. Descentralização de créditos orçamentários e recursos financeiros é como a administração organiza quem vai executar e quem vai pagar. Descentralização de créditos é a transferência de dotação para que outra unidade execute a despesa, sem confundir com dar dinheiro. Crédito é autorização orçamentária, é o limite legal para gastar. Já a descentralização de recursos financeiros é repasse de dinheiro para permitir pagamentos, ou seja, é o lado do caixa. Em concursos, a banca costuma explorar exatamente essa diferença. Crédito é autorização, recurso financeiro é disponibilidade. Você pode descentralizar o crédito para uma unidade executar licitação e contratar, e depois descentralizar recursos para ela efetuar os pagamentos, conforme as regras internas. A finalidade disso é dar eficiência e especialização, evitando concentração de execução em um único órgão e permitindo que a unidade mais próxima do serviço faça a gestão, sempre com registro, prestação de contas e responsabilização. Se você dominar esses pontos, você acerta as questões mais tradicionais. DREM como flexibilização constitucional, dívida ativa como crédito inscrito para cobrança, estrutura programática como programas e ações, ciclo orçamentário como elaboração até controle, créditos adicionais como ajustes legais na LOA, programação financeira como compatibilização com caixa e descentralização como diferença entre dotação e dinheiro.
Agora vamos estudar a elaboração da programação financeira. A programação financeira é o instrumento que organiza, ao longo do tempo, a entrada de receitas e a saída de despesas do governo. Em outras palavras, ela define quando o dinheiro vai entrar e quando poderá ser gasto. Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, não basta ter autorização para gastar. É necessário planejar o fluxo de caixa do governo, ou seja, verificar se haverá recursos disponíveis no momento do pagamento. A programação financeira, portanto, busca garantir o equilíbrio entre arrecadação e despesa ao longo do exercício financeiro. Ela evita que o governo assuma compromissos sem ter recursos disponíveis para honrá-los. Esse instrumento é elaborado pelo Poder Executivo e deve ser compatível com as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dentro da programação financeira, há também o cronograma de desembolso, que estabelece limites mensais de gasto para os órgãos públicos. Esse controle é essencial para manter a responsabilidade fiscal e evitar desequilíbrios nas contas públicas. Agora vamos falar sobre o contingenciamento. O contingenciamento é uma medida de controle de gastos adotada quando há risco de descumprimento das metas fiscais. Isso ocorre, por exemplo, quando a arrecadação de receitas é menor do que o previsto. Nesse caso, o governo precisa limitar despesas para evitar déficit. O contingenciamento consiste no bloqueio temporário de parte das dotações orçamentárias. Ou seja, mesmo que a despesa esteja prevista no orçamento, ela não poderá ser executada naquele momento. É importante destacar que o contingenciamento não cancela a despesa, apenas adia ou restringe sua execução. Essa medida está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser adotada sempre que houver frustração de receitas. O objetivo é garantir o equilíbrio fiscal e evitar o aumento da dívida pública. Agora vamos abordar o limite de empenho e de movimentação financeira. O empenho é o ato administrativo que reserva parte do orçamento para uma despesa específica. É o primeiro estágio da despesa pública. No entanto, o fato de uma despesa estar empenhada não significa que ela será imediatamente paga. Para que isso ocorra, é necessário que haja disponibilidade financeira. Por isso, existe o limite de empenho, que restringe o quanto cada órgão pode comprometer do orçamento. Já o limite de movimentação financeira estabelece quanto o órgão pode efetivamente pagar em determinado período. Esses limites são definidos com base na programação financeira e no comportamento da arrecadação. Eles funcionam como mecanismos de controle para evitar que o governo gaste além de sua capacidade financeira. Na prática, isso significa que mesmo que haja previsão orçamentária, o gestor público deve respeitar os limites estabelecidos para empenhar e pagar despesas. Esses instrumentos são fundamentais para garantir a disciplina fiscal e a boa gestão dos recursos públicos. Para concursos, é importante entender a diferença entre orçamento autorizado e execução financeira. Nem tudo que está no orçamento será necessariamente executado, pois depende da arrecadação e das regras de controle. Portanto, a programação financeira organiza o fluxo de recursos, o contingenciamento ajusta os gastos diante de frustrações de receita, e os limites de empenho e movimentação financeira garantem o controle da execução orçamentária. Dominar esses conceitos é essencial para compreender como o Estado administra seus recursos e mantém o equilíbrio fiscal. Agora vamos estudar esses princípios e objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF tem como objetivo central garantir a responsabilidade na gestão fiscal, ou seja, assegurar que o Estado administre seus recursos de forma equilibrada, transparente e sustentável. Entre os principais princípios, destacam-se o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade. O planejamento exige que as ações do governo sejam previamente organizadas por meio de instrumentos como o PPA, a LDO e a LOA. A transparência garante que as informações fiscais sejam divulgadas de forma clara, permitindo o controle social. O controle envolve a fiscalização das contas públicas, tanto por órgãos internos quanto externos. E a responsabilidade impõe limites e sanções aos gestores que descumprem as regras fiscais. Agora vamos entender os efeitos da LRF no planejamento e no processo orçamentário. A LRF fortalece a integração entre planejamento e execução. Ou seja, o orçamento deixa de ser apenas uma previsão e passa a ser um instrumento efetivo de gestão, com metas claras e controle rigoroso. Um dos conceitos mais importantes é a chamada regra de ouro.
A regra de ouro estabelece que o governo não pode realizar operações de crédito para financiar despesas correntes, como pagamento de salários e custeio da máquina pública. Em outras palavras, o endividamento só pode ser utilizado para despesas de capital, como investimentos. Essa regra busca evitar o endividamento excessivo para despesas do dia a dia. Agora vamos falar sobre o anexo de metas fiscais. Esse anexo faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias e estabelece metas para receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal. Ele também inclui a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior e a evolução do patrimônio público. Já o anexo de riscos fiscais identifica possíveis situações que podem afetar as contas públicas, como decisões judiciais, variações econômicas ou passivos contingentes. Esse anexo permite que o governo se antecipe a possíveis problemas fiscais. Agora vamos tratar de dois indicadores muito importantes: resultado nominal e resultado primário. O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas, excluindo os juros da dívida. Ele indica a capacidade do governo de gerar recursos para pagar seus compromissos. Já o resultado nominal inclui os juros da dívida e mostra a variação do endividamento público. Esses indicadores são fundamentais para avaliar a saúde fiscal do governo. Outro conceito essencial é a receita corrente líquida, conhecida como RCL. A RCL é a base para diversos limites estabelecidos pela LRF, como gastos com pessoal e endividamento. Ela corresponde à soma das receitas correntes, com algumas deduções previstas em lei. Agora vamos falar sobre a renúncia de receita. A renúncia de receita ocorre quando o governo abre mão de arrecadar tributos, por meio de benefícios fiscais, como isenções e incentivos. A LRF exige que qualquer renúncia seja acompanhada de estimativa de impacto financeiro e de medidas de compensação, para evitar prejuízos ao equilíbrio fiscal. Seguindo, temos a geração da despesa e a despesa obrigatória de caráter continuado. A geração de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro e comprovação de que há recursos disponíveis. Já a despesa obrigatória de caráter continuado é aquela que se prolonga por mais de 2 exercícios financeiros, como salários e benefícios. Para criar esse tipo de despesa, o gestor deve demonstrar que haverá recursos para sustentá-la no longo prazo. Agora vamos abordar as vedações impostas pela LRF. A lei proíbe diversas práticas que possam comprometer o equilíbrio fiscal, como assumir despesas sem previsão orçamentária, contrair obrigações sem disponibilidade de caixa e ultrapassar limites de gastos com pessoal. Essas vedações são essenciais para evitar descontrole financeiro. Por fim, vamos falar sobre os instrumentos de transparência. A LRF exige ampla divulgação das informações fiscais, por meio de relatórios como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. Esses relatórios permitem que a sociedade acompanhe a gestão dos recursos públicos. Além disso, a lei incentiva a participação popular, por meio de audiências públicas e acesso às informações. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos pilares da gestão pública moderna, garantindo planejamento, controle e transparência. Dominar seus conceitos é essencial para a prova e para a atuação profissional no setor público. Agora vamos estudar limites constitucionais e legais, transferências voluntárias e fiscalização financeira, contábil e orçamentária. Aqui a banca testa se você entende que o gestor não tem liberdade total para gastar. Ele atua dentro de pisos, tetos, condições e controles. Quando o edital fala em limites de educação e saúde, ele está falando dos pisos constitucionais de aplicação mínima. A Constituição determina que parte da arrecadação de impostos deve ser aplicada obrigatoriamente nessas áreas. Em educação, a regra clássica é que estados e municípios devem aplicar percentual mínimo de sua receita resultante de impostos, compreendidas as transferências, em manutenção e desenvolvimento do ensino. A União também tem piso próprio. Em prova, o ponto central não é só decorar número, é entender o mecanismo. São despesas obrigatórias, com conceito legal de o que pode e o que não pode ser considerado como gasto de educação, e isso é fiscalizado. Em saúde, ocorre lógica semelhante. Existe aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, com critérios definidos em norma específica e com prestação de contas. A pegadinha típica é achar que qualquer gasto relacionado vale como educação ou saúde.
na prática, há regras de enquadramento, e gasto fora do conceito não conta para o piso. Limites de pessoal são o coração da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF estabelece limites de despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida e reparte esse limite por poder e órgão. Para municípios, em regra, a despesa total com pessoal não pode ultrapassar 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. A banca costuma cobrar a lógica de prevenção e correção. Existe acompanhamento contínuo. Quando o ente se aproxima do limite, surgem restrições para evitar estourar, como vedação a atos que aumentem a despesa com pessoal, ressalvadas exceções legais. Se ultrapassar o limite, o ente deve reconduzir, adotando medidas para reduzir a despesa e voltar ao patamar permitido no prazo legal, sob pena de sanções institucionais e responsabilização do gestor. Aqui a pegadinha é confundir limite de pessoal com gasto com servidor em geral. O cálculo inclui ativos, inativos e pensionistas, conforme regra vigente, e envolve critérios legais de apuração. Limites de dívida e operações de crédito aparecem em duas frentes. Primeiro, a Constituição e a LRF condicionam endividamento e empréstimos ao cumprimento de regras, autorizações e limites, muitos deles fixados por resoluções do Senado Federal. Segundo, a LRF impõe requisitos para contratar operações de crédito, necessidade de autorização legislativa quando cabível, comprovação de capacidade de pagamento, finalidade compatível e observância de limites e condições. A banca também gosta de cobrar a regra de ouro constitucional. O ente não deve se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, a restrição para que operações de crédito não superem as despesas de capital, com exceções autorizadas pelo Legislativo em condições específicas. Em prova, o raciocínio é este: dívida é instrumento de financiamento, mas não pode ser usada de forma a comprometer equilíbrio e continuidade do serviço público. Garantias são outro tema ligado a operações de crédito. Conceder garantia significa assumir risco para responder por obrigação de terceiro, por exemplo em empréstimos. No setor público, isso não é livre. Depende de autorização, limites e condições, e normalmente exige contragarantia, para proteger o erário caso a garantia seja executada. A lógica cobrada é proteção do patrimônio público e prevenção de riscos fiscais. Garantia mal concedida vira dívida futura. Transferências voluntárias na Constituição Federal e na LRF são repasses de recursos entre entes federativos a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorrem de obrigação constitucional ou legal automática. Elas não são como FPM, ICMS ou Fundeb, que têm regras próprias de repartição. Transferências voluntárias dependem de requisitos, normalmente por convênios, termos de parceria ou instrumentos similares. Em prova, o ponto-chave: transferência voluntária exige regularidade do ente recebedor e responsabilidade na execução. Isso envolve estar em dia com obrigações fiscais e previdenciárias quando exigido, cumprir limites e condições legais, apresentar plano de trabalho, executar o objeto, prestar contas e dar transparência. A banca também cobra que, se houver irregularidade, inadimplência ou descumprimento de limites relevantes, podem existir impedimentos para receber transferências voluntárias, justamente para evitar que recursos sejam repassados sem controle. A pegadinha é achar que acordo político substitui requisito legal, não substitui. Transferência voluntária é ato vinculado a condições e fiscalização. Fiscalização financeira, contábil e orçamentária é tema constitucional e aparece como base do controle da administração. A Constituição estabelece que a fiscalização abrange legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Isso significa que não basta gastar com autorização, é preciso gastar corretamente, com finalidade pública, eficiência e boa relação custo-benefício, e também justificar quando o governo abre mão de arrecadação, como em isenções e benefícios fiscais. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Os tribunais emitem parecer prévio sobre as contas do chefe do Executivo, julgam contas de administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, fiscalizam atos, contratos e programas, e podem determinar correções e aplicar sanções dentro de sua competência. O controle interno é realizado por sistemas de controle dentro de cada poder, com função preventiva e corretiva.
acompanhando execução, riscos, conformidade e resultados. Em prova, uma frase é decisiva. Qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre recursos públicos tem dever de prestar contas. Isso vale para órgãos, fundações, autarquias, fundos e também para particulares que recebem recursos públicos para executar objeto específico. Para fechar, pense sempre no encadeamento que a banca gosta. Pisos de educação e saúde limitam o mínimo que deve ser aplicado. Limites de pessoal, dívida e crédito restringem o máximo e condicionam decisões. Garantias controlam risco futuro. Transferências voluntárias exigem regularidade e prestação de contas. E a fiscalização, interna e externa, verifica se tudo isso foi cumprido com legalidade, legitimidade e economicidade. Se você dominar essa lógica, você responde tanto questões conceituais quanto questões situacionais, que descrevem um caso e pedem a consequência ou o requisito correto. Agora vamos estudar parte constitucional da tributação e do orçamento. A Constituição Federal dedica um conjunto de normas para organizar como o Estado arrecada e como ele gasta os recursos públicos. Esse conjunto está principalmente nos artigos que tratam do sistema tributário nacional e das finanças públicas. Primeiro, vamos falar dos princípios gerais da tributação. Esses princípios são fundamentais porque limitam o poder de tributar do Estado e garantem segurança jurídica ao contribuinte. O princípio da legalidade estabelece que nenhum tributo pode ser cobrado sem previsão em lei. Ou seja, não existe tributo sem lei que o institua. O princípio da anterioridade determina que o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que o criou ou o aumentou. Em alguns casos, também se aplica a anterioridade nonagesimal, que exige um prazo mínimo de 90 dias. O princípio da isonomia garante tratamento igual entre contribuintes em situação equivalente, vedando discriminações injustificadas. O princípio da capacidade contributiva estabelece que os tributos devem ser cobrados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. O princípio da vedação ao confisco impede que o tributo seja tão elevado a ponto de comprometer o patrimônio do contribuinte. Esses princípios são constantemente cobrados em provas e devem ser bem compreendidos. Agora vamos falar das finanças públicas. As finanças públicas tratam da gestão dos recursos do Estado, incluindo arrecadação, planejamento e execução das despesas. A Constituição estabelece que a gestão fiscal deve ser responsável, transparente e voltada para o equilíbrio das contas públicas. Dentro das finanças públicas, um ponto essencial é o orçamento público, que organiza as receitas e despesas do governo. O orçamento não é apenas uma previsão, mas um instrumento de planejamento e controle, que deve respeitar os princípios da legalidade, da anualidade e da transparência. Outro aspecto importante é o controle das despesas públicas, que deve seguir regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora vamos avançar para um dos temas mais importantes e cobrados, os precatórios. Os precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda Pública, em decorrência de decisões judiciais definitivas. Ou seja, quando o Estado é condenado judicialmente a pagar uma quantia, esse pagamento é feito por meio de precatório. A Constituição estabelece regras específicas para o pagamento desses valores. Os precatórios devem ser incluídos no orçamento público e pagos na ordem cronológica de apresentação. Isso significa que o governo não pode escolher quais precatórios pagar primeiro, salvo em situações excepcionais previstas em lei. Existe também a distinção entre precatórios e requisições de pequeno valor, conhecidas como RPVS. As RPVS são pagamentos de menor valor que podem ser feitos de forma mais rápida, sem necessidade de inclusão na fila de precatórios. Outro ponto importante é a prioridade no pagamento de precatórios de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões. Esses possuem preferência em relação aos demais. A Constituição também prevê regimes especiais de pagamento, especialmente para estados e municípios que possuem grande volume de dívidas judiciais. Esses regimes permitem o parcelamento dos pagamentos, com regras específicas para garantir o cumprimento das obrigações. Além disso, os precatórios devem ser atualizados monetariamente, garantindo que o valor pago não seja corroído pela inflação. Esse tema é muito relevante porque envolve direitos dos cidadãos e responsabilidade do Estado. Para concursos,
É importante lembrar que os precatórios decorrem de decisões judiciais definitivas, devem seguir ordem cronológica e possuem regras específicas de pagamento. Portanto, dominar os princípios da tributação, compreender o funcionamento das finanças públicas e entender o regime dos precatórios é fundamental para sua prova. Agora vamos avançar em finanças públicas com um tema bastante cobrado: crédito público, empréstimos públicos, dívida pública, fechando o orçamento na Constituição Federal de 1988. Aqui a banca gosta de conceitos, classificações e limites constitucionais, sempre ligados à responsabilidade fiscal. Crédito público é a capacidade de o Estado obter recursos de terceiros, assumindo a obrigação de devolvê-los no futuro, normalmente com juros, por meio de operações de crédito. Em termos práticos, é quando o poder público se financia via empréstimos e financiamentos, internos ou externos, para atender necessidades de caixa, financiar investimentos ou refinanciar dívidas. A ideia central de prova é que crédito público não é receita normal. Ele gera passivo e precisa respeitar limites e condições legais, sob pena de comprometer equilíbrio orçamentário e sustentabilidade fiscal. Empréstimos públicos são as operações pelas quais o Estado capta recursos com obrigação de restituição, e podem ser classificados de várias formas. Uma classificação comum é por origem: internos, quando captados no mercado doméstico, e externos, quando captados no exterior. Outra é por prazo: curto, médio e longo prazo. Outra é por forma: empréstimos por contratos com instituições financeiras e empréstimos por emissão de títulos públicos, que são papéis emitidos pelo Estado para captar recursos junto a investidores. Também aparece a distinção por finalidade: operações para financiar investimento, para cobrir insuficiência de caixa em situações específicas, e operações de refinanciamento, quando o Estado contrai nova dívida para pagar ou reorganizar dívida anterior. Em prova, cuidado com a lógica: operação de crédito é instrumento de financiamento, mas deve ser compatível com planejamento e com as regras fiscais. As fases de um empréstimo público, no enfoque de concursos, passam por autorização, contratação, liberação dos recursos, execução financeira e pagamento. Autorização envolve competência e exigências legais, como autorização legislativa quando cabível, observância de limites e compatibilidade com orçamento e metas fiscais. Contratação é a formalização com cláusulas e condições. Liberação é o desembolso pelo credor, que pode ocorrer em parcelas. Execução envolve a aplicação dos recursos no objeto previsto e o registro contábil e orçamentário. Pagamento é a amortização, com juros e encargos, conforme cronograma. A banca costuma misturar fase orçamentária com fase financeira, então guarde: contratar não é o mesmo que pagar, captar não é o mesmo que gastar, e toda operação deve ter transparência e registro. Condições de empréstimos públicos incluem taxa de juros, indexador, prazo, período de carência, forma de amortização, encargos e cláusulas de desempenho fiscal quando existirem. A amortização é o pagamento do principal, ou seja, a devolução do valor tomado, normalmente em parcelas. Juros são a remuneração do capital. Em concursos, a banca costuma cobrar que o serviço da dívida envolve juros mais amortização, e que a amortização da dívida é despesa de capital, enquanto juros e encargos da dívida são despesa corrente. Isso é uma pegadinha clássica em classificação de despesa. Garantias são instrumentos para reduzir o risco do credor. No setor público, garantias podem envolver vinculação de receitas, fundos garantidores, bens ou outras formas admitidas em lei, mas sempre com forte controle. Conceder garantia não é livre, exige autorização e limites, e normalmente requer contragarantia para proteger o erário caso a garantia seja executada. Em prova, a mensagem é: garantia aumenta risco fiscal futuro, então precisa de disciplina e controle. Conversão de empréstimos ou conversão da dívida é a substituição de uma dívida por outra com condições diferentes, normalmente para melhorar perfil de prazo, reduzir custo, trocar indexador, reescalonar pagamentos ou reorganizar o estoque. Pode ocorrer por refinanciamento, troca de títulos, renegociação contratual ou outras operações. Em concursos, aparece como mecanismo de gestão da dívida, não extingue por si só o endividamento, mas altera suas condições e pode reduzir riscos. Dívida pública é o conjunto de obrigações financeiras do Estado decorrentes,
principalmente, de operações de crédito e compromissos assumidos que exigem pagamento futuro. A disciplina constitucional aparece ligada a limites, regras de endividamento e controle pelo Legislativo, com participação do Senado Federal na fixação de limites para dívida e operações de crédito, além das regras da LRF que detalham requisitos, transparência e consequências do descumprimento. A classificação da dívida pública mais cobrada é a distinção entre dívida flutuante e dívida fundada, também chamada de consolidada. A dívida flutuante é de curto prazo, relacionada a obrigações que surgem no ciclo de execução, como restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e outras obrigações de curto prazo, conforme o enfoque da Lei 4.320. A dívida fundada ou consolidada é de longo prazo, resultante de operações de crédito e compromissos com prazo superior, com impacto estrutural no endividamento. Também aparece a distinção entre dívida interna e externa, e entre dívida mobiliária, formada por títulos emitidos, e dívida contratual, decorrente de contratos com credores. Em prova, a pegadinha é tratar qualquer obrigação como dívida consolidada. Nem tudo existe classificação conforme prazo e natureza do compromisso. A extinção da dívida pública ocorre, em linhas gerais, por pagamento, ou seja, amortização integral do principal e quitação dos encargos, por resgate de títulos, por refinanciamento ou conversão, quando a dívida antiga é substituída, na prática, a obrigação muda de forma, e em hipóteses específicas de compensação, novação ou outras formas previstas em lei e em contratos. Sempre com limites e controle, porque o Estado não pode simplesmente perdoar ou apagar dívida sem base legal. Justificativa, já. Que isso envolve patrimônio público e responsabilidade fiscal. Agora, orçamento na Constituição Federal de 1988. A Constituição estruturou o sistema orçamentário brasileiro e determinou que o planejamento e o orçamento se organizam por meio do PPA, da LDO e da LOA. Ela define competências, prazos e conteúdos essenciais dessas leis e estabelece o papel do Legislativo no processo, inclusive com comissões permanentes para análise do orçamento e regras para emendas. A Constituição também determina que a Lei Orçamentária Anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais controladas. Outro ponto constitucional cobrado é a exigência de compatibilidade. A LOA deve ser compatível com o PPA e com a LDO, e a execução deve respeitar limites e vedações. A Constituição também traz vedações orçamentárias clássicas, como iniciar programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária, realizar despesas ou assumir obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, transpor ou remanejar recursos sem autorização, e abrir créditos adicionais sem autorização e sem indicação de recursos, salvo hipóteses específicas. Em prova, o raciocínio é: orçamento é lei e é limite. Gestor não pode criar despesa sem dotação e sem autorização. Também entra aqui a ideia de fiscalização e controle orçamentário pelo Legislativo e tribunais de contas, e os princípios de publicidade e transparência, que permitem controle social. Se você guardar a lógica, você acerta. Crédito público é financiamento com geração de passivo. Empréstimos têm classificações, condições, garantias e amortização. Dívida pública é o estoque de obrigações, com disciplina constitucional e limites. E o orçamento na Constituição organiza planejamento, lei orçamentária e vedações para garantir legalidade, controle e responsabilidade fiscal. Agora vamos aprofundar dois temas fundamentais para o cargo de analista previdenciário: dispositivos específicos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os chamados ADCT, especialmente os artigos 60, 82 e 97, e a Lei nº 4.320 de 1964, que é a base da contabilidade pública no Brasil. Vamos começar pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. O ADCT é um conjunto de normas que acompanham a Constituição Federal de 1988 e tem como objetivo regular a transição entre o antigo sistema jurídico e o novo modelo constitucional. Embora sejam chamadas de transitórias, muitas dessas normas continuam em vigor até hoje e são frequentemente cobradas em concursos. Vamos focar nos artigos mais relevantes para sua prova. O artigo 60 do ADCT trata de questões relacionadas ao financiamento da educação básica, especialmente no contexto do antigo Fundef e posteriormente do Fundeb.
Esse dispositivo foi importante para estruturar a redistribuição de recursos destinados à educação, garantindo maior equidade entre estados e municípios. Esse artigo evidencia a preocupação constitucional com políticas públicas essenciais, como a educação, e com a redução das desigualdades regionais. Agora vamos ao artigo 82 do ADCT. Esse artigo trata de medidas relacionadas ao ajuste fiscal e à organização das finanças públicas em contextos específicos, especialmente vinculados à estabilidade econômica e ao controle de despesas. Ele se conecta com o esforço do Estado brasileiro de manter equilíbrio fiscal ao longo do tempo. Embora seja menos cobrado isoladamente, ele pode aparecer em questões que envolvem finanças públicas e responsabilidade fiscal. Agora vamos abordar o artigo 97 do ADCT, que é extremamente importante. Esse artigo trata do regime especial de pagamento de precatórios. Ele foi introduzido para permitir que estados e municípios com grande volume de dívidas judiciais pudessem regularizar seus pagamentos ao longo do tempo. O artigo 97 estabelece mecanismos como parcelamento, criação de contas específicas e destinação de percentuais da receita para pagamento de precatórios. Esse dispositivo é muito cobrado em provas, principalmente quando relacionado ao tema de finanças públicas e responsabilidade fiscal. Agora vamos avançar para a Lei nº 4.320 de 1964. Essa lei é considerada a base do direito financeiro no Brasil. Ela estabelece normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Mesmo sendo anterior à Constituição de 1988, ela continua em vigor e é amplamente utilizada na administração pública. Vamos entender seus principais pontos. A Lei nº 4.320 trata da estrutura do orçamento público, definindo receitas e despesas. Ela classifica as receitas em correntes e de capital. As receitas correntes incluem tributos, contribuições e outras fontes regulares. Já as receitas de capital incluem operações de crédito e alienação de bens. Da mesma forma, as despesas também são classificadas em correntes e de capital. As despesas correntes são aquelas necessárias para o funcionamento da máquina pública, como salários e manutenção. As despesas de capital envolvem investimentos e aquisição de bens. Outro ponto fundamental da lei são os estágios da despesa pública. O primeiro estágio é o empenho, que é a reserva do orçamento para determinada despesa. O segundo é a liquidação, que verifica se o serviço foi prestado ou o bem foi entregue. E o terceiro é o pagamento, que é a quitação da obrigação. Esses estágios são muito cobrados em concursos e devem ser bem memorizados. A lei também trata dos créditos adicionais, que são autorizações de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas no orçamento. Eles podem ser suplementares, especiais ou extraordinários, cada um com características específicas. Outro aspecto importante são os balanços públicos. A Lei nº 4.320 estabelece diferentes tipos de balanços, como o balanço orçamentário, o balanço financeiro e o balanço patrimonial. Esses instrumentos permitem acompanhar a execução orçamentária e a situação financeira do ente público. Além disso, a lei reforça a importância do controle e da transparência na gestão dos recursos públicos. Para concursos, é essencial compreender a estrutura do orçamento, as classificações de receitas e despesas, os estágios da despesa e os tipos de créditos adicionais. Portanto, dominar o ADCT, especialmente os artigos 60, 82 e 97, e conhecer profundamente a Lei nº 4.320 de 1964 é fundamental para sua prova. Agora vamos aprofundar um tema extremamente importante para o cargo de analista previdenciário, o Manual de Demonstrativos Fiscais, conhecido como MDF, em sua 14ª edição. Esse manual é um instrumento técnico essencial para a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e para a correta elaboração dos relatórios fiscais no setor público. O Manual de Demonstrativos Fiscais é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional e tem como objetivo padronizar a elaboração dos demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, ele orienta como os entes públicos devem apresentar suas informações fiscais de forma clara, uniforme e transparente. Esse manual é fundamental porque garante comparabilidade entre os entes federativos, permitindo que União, Estados e municípios apresentem dados seguindo os mesmos critérios.
Vamos entender o contexto em que o MDF se insere. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a gestão fiscal seja transparente e baseada em informações confiáveis. Para isso, ela determina a publicação de relatórios periódicos, como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o RRO, e o Relatório de Gestão Fiscal, o RGF. O MDF detalha como esses relatórios devem ser elaborados, quais informações devem conter, quais metodologias devem ser utilizadas e como os dados devem ser apresentados. Agora vamos falar sobre os principais demonstrativos previstos no manual. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o RRO, tem como objetivo demonstrar a execução das receitas e despesas ao longo do exercício financeiro. Ele inclui informações como receitas realizadas, despesas empenhadas, resultado primário e resultado nominal. O RRO deve ser publicado bimestralmente e é um dos principais instrumentos de transparência fiscal. Já o Relatório de Gestão Fiscal, o RGF, tem foco no controle dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele apresenta informações sobre despesas com pessoal, dívida consolidada, garantias, operações de crédito e restos a pagar. O RGF deve ser publicado ao final de cada quadrimestre. O MDF também trata de demonstrativos relacionados ao cumprimento das metas fiscais. Entre eles, destacam-se o demonstrativo do resultado primário e o demonstrativo do resultado nominal, que são essenciais para avaliar o desempenho fiscal do ente público. Outro ponto importante é o demonstrativo da receita corrente líquida, que serve como base para diversos limites legais, como gastos com pessoal e endividamento. O manual também detalha o demonstrativo das despesas com pessoal, que deve respeitar os limites estabelecidos pela LRF. Além disso, há demonstrativos relacionados à dívida pública, que permitem acompanhar o nível de endividamento e sua evolução ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre a importância do MDF na prática. O manual não é apenas um guia técnico. Ele é uma ferramenta essencial para garantir a transparência, o controle e a responsabilidade na gestão pública. Ele permite que gestores, órgãos de controle e a sociedade tenham acesso a informações padronizadas e confiáveis. Para o analista previdenciário, esse conhecimento é extremamente relevante, pois envolve a interpretação de dados fiscais, análise de relatórios e acompanhamento da situação financeira dos regimes previdenciários. Outro ponto importante é que o MDF está em constante atualização. A 14ª edição incorpora mudanças recentes na legislação e nas práticas contábeis, refletindo a evolução da gestão fiscal no Brasil. Em provas de concurso, o MDF pode ser cobrado de forma direta, exigindo conhecimento sobre os relatórios e demonstrativos, ou de forma indireta, por meio da aplicação dos conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, é fundamental compreender não apenas os nomes dos relatórios, mas também suas finalidades, periodicidade e conteúdo. Portanto, dominar o manual de demonstrativos fiscais é essencial para quem deseja atuar na área pública com responsabilidade e eficiência. Agora vamos estudar contabilidade aplicada ao setor público com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, CAS 10ª edição, focando exatamente no que o edital pede. Parte Procedimentos Contábeis Orçamentários, e Parte V, Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, ASDCAS. Em concurso, esse assunto cai muito em conceitos, finalidade de cada registro e interpretação das demonstrações. Nos procedimentos contábeis orçamentários, a ideia central é que a contabilidade registra e controla todo o ciclo do orçamento, desde a aprovação da LOA e a abertura de créditos, até a execução de receita e despesa e o encerramento do exercício. O CAS padroniza esses registros para garantir comparabilidade, transparência e controle, alinhado à Lei 432019/64, à LRF e ao PAS, o Plano de Contas aplicado ao setor público. Uma cobrança comum é entender que a contabilidade do setor público trabalha com informações orçamentárias e patrimoniais, e que nem tudo que acontece no orçamento coincide com o fato patrimonial no mesmo momento. No orçamento, a despesa segue estágios clássicos. A dotação é a autorização inicial da LOA. O empenho é o ato que reserva a dotação e cria para o Estado uma obrigação de pagamento condicionada à entrega do bem ou à prestação do serviço. A liquidação é a verificação do direito do credor, confirmando que o objeto foi executado corretamente e que o valor é devido. O pagamento é a saída financeira.
A banca adora confundir liquidação com pagamento. Liquidação é reconhecimento do dever de pagar. Pagamento é a quitação financeira. Na Receita, um CAS trabalha com o controle da previsão e da execução. A previsão é a estimativa da arrecadação na LOA. Em receitas tributárias, aparece o lançamento como etapa de constituição do crédito, quando se identifica contribuinte, base e valor. A arrecadação é quando o contribuinte paga ao agente arrecadador. O recolhimento é a transferência ao caixa do Tesouro. Outra pegadinha é achar que toda receita passa por lançamento. Isso é típico de tributos, mas outras receitas podem ter dinâmica diferente. Os registros orçamentários também cobrem os créditos orçamentários. Crédito inicial é o aprovado na LOA. Créditos adicionais ajustam o orçamento durante o exercício e podem reforçar dotação existente, criar dotação nova ou atender despesa urgente e imprevisível, conforme a classificação legal. Em prova, o foco é reconhecer que crédito adicional exige autorização e indicação de recursos, salvo hipóteses específicas previstas em lei, e que esse controle aparece tanto no orçamento quanto nos demonstrativos. Um tema muito cobrado dentro dos procedimentos orçamentários é o encerramento do exercício e os restos a pagar. Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. Se a despesa já foi liquidada, são restos a pagar processados. Se ainda não foi liquidada, são não processados. A inscrição e o cancelamento de restos a pagar, bem como a relação deles com disponibilidade financeira, são assuntos recorrentes porque impactam resultado, caixa e transparência, além de aparecerem em auditorias e nos relatórios fiscais. Passando para a parte V, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, aqui a banca cobra duas coisas: o que cada demonstração evidencia e como elas se relacionam. As DCAs são padronizadas nacionalmente para mostrar execução do orçamento, movimentação financeira e situação patrimonial, além de variações do patrimônio e fluxo de caixa. Em prova, você precisa saber qual demonstração responde a qual pergunta. O balanço orçamentário evidencia a execução do orçamento, compara a previsão da receita com a arrecadação e a fixação da despesa com a execução, mostrando dotação inicial, atualizada, empenhada, liquidada e paga, conforme o modelo exigido. É aqui que você enxerga se houve excesso ou frustração de receita, e como o orçamento foi alterado por créditos adicionais. A banca costuma confundir balanço orçamentário com balanço financeiro. O orçamentário é o retrato do orçamento, não do caixa. O balanço financeiro evidencia as entradas e saídas de recursos financeiros e mostra como o caixa se movimentou no exercício. Ele trabalha com receitas e despesas orçamentárias e também com ingressos e dispêndios extra-orçamentários, como consignações e depósitos, que não são receita orçamentária propriamente dita. Em prova, a frase-chave é: o balanço financeiro evidencia movimento de caixa e equivalentes, incluindo movimentos extra-orçamentários, por isso ele é central para entender disponibilidade financeira. O balanço patrimonial evidencia a situação patrimonial do ente, ativos, passivos e patrimônio líquido, com segregações como circulante e não circulante. É o demonstrativo de posição, uma fotografia no final do período. Aqui caem conceitos como ativo financeiro e permanente, passivo financeiro e permanente, e a ideia de que o balanço patrimonial mostra obrigações e direitos, não apenas dinheiro em caixa. Outra cobrança típica é lembrar que resultado orçamentário não é a mesma coisa que variação patrimonial. O balanço patrimonial é patrimonial, não orçamentário. A demonstração das variações patrimoniais, a DVP, evidencia as variações quantitativas do patrimônio, separando variações aumentativas e diminutivas, mostrando o resultado patrimonial do período. Em prova, ela aparece para testar regime de competência patrimonial, reconhecer-se a variação quando ocorre o fato gerador, e não apenas quando há pagamento. É comum a banca perguntar qual demonstrativo evidencia resultado patrimonial e a resposta correta é a DVP. A demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, evidencia as entradas e saídas de caixa classificadas por atividades, permitindo avaliar capacidade de gerar caixa e necessidades de financiamento. A cobrança típica é entender que a DFC é visão de caixa, não de competência, e que ela ajuda a explicar por que o caixa aumentou ou diminuiu mesmo quando o resultado patrimonial foi outro. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, evidencia as alterações no patrimônio líquido, como resultados acumulados e ajustes que afetem contas do PL.
Ela complementa a leitura do balanço patrimonial, mostrando como o PL mudou ao longo do período. Fechando, as DCAs devem ser acompanhadas de notas explicativas, porque muitas informações relevantes não cabem apenas em números, critérios contábeis, mudanças de método, detalhamento de saldos, composição de contas e eventos relevantes. Em concurso, isso aparece quando a questão cobra transparência e evidenciação. Demonstração sem nota pode ser insuficiente para a interpretação correta. Se você fixar 3 ideias, você acerta a maior parte das questões. Procedimentos orçamentários registram e controlam previsão, créditos e execução de receita e despesa. Balanço orçamentário mostra execução do orçamento. Balanço financeiro mostra fluxo financeiro com movimentos orçamentários e extra-orçamentários. E a visão patrimonial aparece no balanço patrimonial e na DVP, com a DFC explicando caixa e a DMPL explicando mudanças do patrimônio líquido. Vamos finalizar esse bloco de conteúdos com um tema técnico, porém extremamente importante para o cargo de analista previdenciário, o ementário da classificação por natureza de receita. Esse assunto é muito cobrado em provas que envolvem orçamento público, contabilidade pública e finanças. Para começar, precisamos entender o que é a classificação por natureza de receita. A classificação por natureza de receita é um sistema padronizado que organiza as receitas públicas de acordo com sua origem e características. Esse modelo é definido pela Secretaria do Tesouro Nacional e tem como objetivo garantir uniformidade na forma como os entes públicos registram suas receitas. Dentro desse contexto, o ementário é o instrumento que detalha cada código de receita, explicando seu significado e sua aplicação prática. Ou seja, o ementário funciona como um guia explicativo que ajuda o gestor público a classificar corretamente as receitas arrecadadas. Agora vamos entender a estrutura da classificação por natureza de receita. Essa classificação é organizada em níveis hierárquicos, que permitem identificar com precisão a origem do recurso. O primeiro nível é a categoria econômica, que divide as receitas em correntes e de capital. As receitas correntes são aquelas provenientes das atividades normais do Estado, como tributos, contribuições e receitas patrimoniais. Já as receitas de capital estão relacionadas a operações que alteram o patrimônio, como operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital. O segundo nível é a origem da receita, que identifica a procedência dos recursos, como impostos, contribuições ou receitas patrimoniais. O terceiro nível é a espécie, que detalha ainda mais a natureza da receita. Em seguida, temos a rubrica, a alínea e o subalínea, que aprofundam a classificação, permitindo identificar com precisão o tipo de receita. Essa estrutura detalhada é essencial para garantir transparência, controle e padronização das informações fiscais. Agora vamos falar sobre a importância do ementário. O ementário descreve cada item da classificação, explicando quando e como ele deve ser utilizado. Isso evita erros de classificação e garante que os dados fiscais sejam consistentes. Uma classificação incorreta pode comprometer a análise das contas públicas, afetar indicadores fiscais e prejudicar a tomada de decisão. Por isso, o domínio do ementário é fundamental para profissionais que atuam com orçamento e contabilidade pública. Outro ponto importante é que a classificação por natureza de receita está diretamente ligada à Lei nº 4.320 de 1964 e à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois ambas exigem organização e transparência na gestão dos recursos públicos. Além disso, essa classificação permite comparar dados entre diferentes entes federativos, facilitando o controle externo e a análise econômica. Para concursos, é essencial compreender a divisão entre receitas correntes e de capital, conhecer a estrutura da classificação e entender a função do ementário. Agora, para encerrarmos nossa aula. Se você chegou até aqui, já está à frente de muitos candidatos. Estudar conteúdos técnicos como esse exige disciplina e foco, e isso já mostra que você está comprometido com a sua aprovação. Lembre-se, concurso público não é sobre quem começa mais inteligente, é sobre quem persiste por mais tempo. Continue revisando, praticando questões e mantendo constância nos estudos. Cada conteúdo dominado é um passo mais perto da sua vaga. Pode ser difícil em alguns momentos, mas é justamente nesses momentos que a maioria desiste. E é aí que você precisa continuar. A sua aprovação é construída todos os dias, com esforço, organização e disciplina.
Nós da Astra Educa estamos aqui com você nessa caminhada. Te desejo muita força, foco e determinação. Boa sorte na sua prova, e até a próxima aula.